Esta noche vamos a hablar. Está muy alto el sonido para usted, ¿no? Bueno, aquí tengo algo extraño aquí del sonido. ¿Se quiere bajar un poquito aquí el sonido? Bueno, está un poquito alto el sonido. Vamos a abrir la palabra en el libro de Lucas, capítulo 5. Hoy vamos a hablar sobre cuando Jesús viene a llamar a sus discípulos. Eso en Navidad, nosotros miramos un resumen de la vida de Jesús. Pero en las 4 palabras de Dios, miramos un detalle de cómo Él hacía su ministerio, su enseñanza, sus palabras. Estamos mirando un poquito eso. En la semana pasada miramos el bautismo y por qué es importante sus seguidores, sus discípulos se bautizarem, porque así como Él fue revelado al mundo, así dice que el bautismo nos revela al Padre. Dice que al Padre, yo soy tu Hijo y yo estoy siguiendo a Jesucristo. Y nosotros damos gracias a Dios por los muchos que han sido bautizados en los últimos dos domingos acá en la iglesia. Y el próximo domingo, a las 4 de la tarde, todos los domingos, hasta empezar nuestras actividades normales, el bautismo va a ser a las 16 horas, a las 4 de la tarde acá en la iglesia. Entonces, hoy yo quiero invitar a usted a abrir el libro de Lucas, capítulo 5, y leer de 1 al 11, comentando lo que nosotros aprendemos aquí. Primero, el discípulo es una persona que sigue un maestro, que cree en aquella orientación, aquella filosofía. Discípulo también tiene la idea de ser alumno. Inclusive en el latín, la palabra alumno quiere decir discípulum, que tiene la misma origen del griego, que habla de una persona que estudia, que sigue los consejos y las enseñanzas de un maestro. Entonces, Jesús acá, Él empieza a hablar a sus discípulos y nosotros vamos a leer esa pasaje. Aconteció, capítulo 5, Lucas, verso 1. Lucas 5, 1. Bueno, quiero dar bienvenida a usted que viene por la internet. Hay muchas personas en ese horario en varias partes del mundo que nos están escuchando. Quiero decir bienvenida a usted. En Lucas capítulo 5, verso 1. Cierto día Jesús estaba cerca del lago de Genezaret, que es el mismo mar de la Galilea, una región del mar de Galilea, que es aquel lago grande de agua dulce que alimenta a la parte Israel por entero. Es de allá que viene la agua dulce, potable, para casi toda la ciudad de Israel. Israel es una región muy desértica, que es muy seca, y este lago provee agua potable hasta el día de hoy. Viene del lago de Genezaret. Entonces aconteció que una multitud comprimía a Jesús para escuchar la palabra de Jesús. A mí me gusta mirar la casa llena. A mí me gusta la casa cuando las personas quieren escuchar la palabra de Dios. Yo me quedo triste cuando una persona viene a un lugar y la palabra de Dios no es hablada. Y eso está aconteciendo en muchas iglesias. Hablado una psicología, una palabra de autoayuda y enseñanzas que hasta mismo a veces que no están en la palabra. Pero lo que Dios quiere es que cuando el pueblo se junta para escuchar la palabra, es que la palabra de Dios sea predicada. Es eso que Jesús estaba haciendo. Era predicando la palabra y el pueblo quería escuchar. El pueblo estaba comprimiendo a Jesús, apretando a Jesús. Usted ya estuvo así en un lugar muy apretado, donde las personas están muy cerca de usted. Que cuando usted siente el calor de las personas cuando están cerca de usted. Y así estaba como un problema. Jesús quería hablar y mucha gente quería estar cerca, apretando a Jesús. Y que era muy difícil usted conversar con una persona así. Usted no tiene espacio para se mover. Y el sonido no proyecta. La persona está muy cerca y ahí no tiene sonido, hay una barrera de sonido por un efecto de mucha gente. Entonces Jesús miró a beira del lago 2 barcos que estaban allí cerca de los pescadores que estaban lavando sus redes. Y entró en uno de los barcos lo que pertenecía a Simón
y pidió a Simón que sacase el barco de la arena. Entonces entró en el barco y del barco enseñaba, hablaba para el pueblo. Mire solo. Pedro Pedro estaba con su barco allí cerca también. Pero mira bien, el facto de Jesús tener ido para aquel espacio, aquel lugar, ter llevado el pueblo, la multitud, a aquel lugar para escuchar la palabra de Dios, no fue algo común, no fue una coincidencia. Jesús había ido para allá, llamado 4 discípulos. Pedro, con una coincidencia, llevó su barco porque ellos estaban allí, con su barco estaban allí, estaban llevando su red, él y su compañero estaban llevando su red para después colocar para secar la red, para pescar otro día. Ellos eran pescadores profesionales, hacían la pesca para vivir. Entonces Jesús fue para allá y había 2 barcos allá. Y Jesucristo sabía exactamente de quién era cada barco. Y él había tomado la decisión que él quería los 4 discípulos. En la verdad, Jesús quería invitar a estos 4 discípulos. Usted no está acá por coincidencia esta noche. Tal vez usted entró porque alguien te invitó, o no sé, por una curiosidad. Tal vez usted siempre escuchó hablar de esa iglesia, pero el facto de usted estar acá esta noche y usted está escuchando esa palabra por cualquier vía, eso no es una coincidencia. Jesús sabía que usted tenía que escuchar esa palabra y te invitó a estar acá escuchando esa palabra porque Él quiere invitar a usted a también a ser un seguidor de Jesús, a ser un aprendiz, un alumno de Jesús. Ahora, mira bien. ¿Cuántos quieren ser un discípulo de Jesús? ¿Cuántos quieren seguir a Jesús? ¿Usted quiere ser un discípulo de Jesús? Tal vez yo debiese esperar esa pregunta al final. Tal vez usted, quién sabe, usted no quiera más. Pero ya que usted aceptó, vamos a empezar. Vamos a empezar a ver cómo hace un discípulo. Cuando Jesús te llama para ser un discípulo de Él, Él va a incomodar a su vida. Mira bien, Él llega, no había ni llamado a Pedro aún para ser discípulo y ya empezó a arreglar la vida de Pedro. Pedro estaba muy bien allá, quieto, tranquilo. El barco estaba allá parado, él estaba lavando sus redes con su compañero, hasta su hermano estaba allá, Marco estaba ahí. Entonces, él estaba lavando redes y ahí viene Jesús agarrando aquel cabello que estaba todo así, imagina, con un penteado así, muy bueno. Y Jesús desarregló aquella cosa. ¿Cuántas personas acá son personas organizadas? Usted se acha que usted tiene organización. ¿Cuántas personas? Bueno, yo ya miré que los que no son organizados están en el segundo servicio. Oye, aquí no hay nadie. Aquí siempre tiene gente organizada. Generalmente son aquella personalidad melancólica que quiere hacer todo bien, todo arreglado. Mi esposa es muy organizada. Yo hice una viaje rápida de 5 días ahora esta semana. Yo llegué viernes a la noche. Cuando llegué en la noche en la casa, ella dio una limpieza en el cuarto y arreglé sus cosas. Y usted va a tener que hacer una estante aquí, algo, una prateleira aquí. Ella já sabe como eu tenho que fazer minhas coisas, porque tem que ter um lugar para todo tem que estar em seu lugar, em seu espaço. Sabe aquela pessoa que ela puxa sua gaveta, aí está sua roupa por color, separada, apartada. Assim é minha esposa. Eu não sei, quem é mais organizado entre vocês, Leandro ou Fabiano? Em os pastores. Nadie, nenhum deles. Dios nos guarde, Señor. Ahí. Entonces, cuando Dios nos dio, usted que es melancólico, colérico, yo estoy avisando a usted, Dios va a mexer con usted. Usted que no es organizado, Dios va a colocar orden en la casa. Pedro estaba allá, no había ni llamado a sus discípulos. E falou assim, coloca esse barco para allá. Jesus disse para Pedro assim, coloca esse barco para allá. Pedro larga as redes, ele está lavando. E ele está lavando.
¿Y será que Jesús no está mirando que yo estoy ocupado aquí? Y aún viene llenar su paciencia. Pero él ha hecho eso. Tal vez por presión del pueblo. Tal vez porque él sabe que Jesús estaba ahí haciendo milagro. Entonces, tal vez ya pensando en la suegra, no sé, que estaba allá enferma. ¿Qué quiere decir? Hay hombres que hay hombres que no llevarían a Jesús para suegra, pero bueno, vamos allá. Entonces, pero Pedro creo que sí, a él le gustaba la suegra. Pero él fue allá y colocó el barco para afuera. Entonces Jesús cuando viene a llamar para ser discípulo, Jesús va a cambiar su vida. No hay cómo usted continuar la misma persona. Él va a cambiar la dirección de su vida, la forma como usted hace las cosas. Él va a agarrar lo que es tuyo y va a querer usar lo mejor que usted tiene. Este barco, pero usted puede decir, este barco es mío. Y Jesús dice así, sí, yo quiero usar ese barco. Y usted puede decir así, ese barco no es tuyo, ese barco es mío. Este barco usted compró con las bendiciones del Señor. Y eso no es de Dios, no. Y prueba cuando usted for embora, ese barco vai quedar ahí. Usted no lleva nada. No lleva nada. Encontraron hasta estos días una pirámide. Más una cosa, después de tantos años, en aquellas pirámides que quisieron esconder las cosas, pero hoy con satélites y con todo, encontraron más una descubierta allá en la Tierra Santa. No sé si hay una momia, un ataúd, algo así. Pero, entonces, de cualquier manera, Jesús viene y cuando Jesús quiere llamar a usted para ser discípulo, usted tiene que aprender a tener un poco de su estructura va a ser remexida. Entonces él va a cambiar su vida. Usted no puede ser discípulo de Jesús y pensar que va a ser la misma persona. Jesús va a cambiar las cosas. Cuando yo venía para esa iglesia años atrás, yo estaba en una iglesia muy grande, era la más grande iglesia bautista de la ciudad. Tenía bastante dinero, era muy confortable, yo tenía el mejor de los mundos. Yo no me preocupaba con dinero, otro pastor hacía toda esa parte. Yo solo me preocupaba con pregación, con la palabra, enseñanza, es decir, lo que yo quería, un nuevo ministerio, una nueva sala. Era una bendición, era algo tremendo, algo fantástico para mí. Entonces Jesús dice así, no, tú eres mi discípulo, vente aquí, discípulo, vente aquí, vamos a cambiar la cosa. Y yo sentí unos 2 años antes de venir para acá, antes de venir para la iglesia Chapada, que Jesús ya estaba arreglando, queriendo mexer mi vida. Mi vida estaba toda estruturada y yo estaba servindo a Él, mi vida estaba confortable. Y Jesús dice que no importa, Jesús vai cambiar su vida, vai mexer en su vida. Jesús hace arreglo en su vida. Y yo emprendí esa lición. Y cuando la iglesia me llamó para ser pastor presidente, yo, ¿cómo yo voy a hacer? Yo voy a dejar una iglesia grande para mirar una iglesia pequeña, una iglesia que estaba arreglada para una iglesia que estaba iniciando, una iglesia que tiene mucha plata para otra iglesia que no había plata. Entonces, si yo voy para allá, es para cambiar muchas cosas, no es para quedar en la misma iglesia. Yo hablé. Entonces yo quiero preguntar si usted me quiere realmente. Si no, y las personas que en la iglesia me votaron en mí, votaron 3 veces que me querían como pastor. Yo estaba muy molesto porque Dios estaba cambiando toda la estructura que yo tenía. Era el mejor momento de mi historia de vida. Pero vamos a continuar la palabra. Y acabando de hablar, de predicar, Jesús disse a Simón, ahora va para onde as águas são mais hondas. Mira, já havia cambiado, agora vai cambiar muito. Agora vai levar eles para as águas mais profundas. Ele vai ter que colocar de novo, lance a rede, Jesus falou. E ele devia o trabalho de lançar as redes. E ele disse assim, embarque agora de novo todas as redes mojadas, pesadas com a água, e agora coloca dentro do barco, agarra os remos e vamos para águas mais profundas, lugares onde você não conhece, aún não conhece todavia. Talvez Deus te leve a outros lugares, a lugares mais profundos. Deus chama você para seguir a Ele. Então, a vezes Ele te leva a lugares aún fora de sua zona de conforto.
E os discípulos fazem o quê? Obedecem. O discípulo obedece. O discípulo, ele sigue. O discípulo obedece. A veces hablando, reclamando, pero Jesús dice que no importa. Usted venga como venga. O llorando o riendo, venga. Porque al final, el discípulo obedece a Jesús. Pedro, un poco molesto, él dice así, en el verso 5, Maestro, nosotros pescamos toda la noche y no había pescado aquí en el mar. Al final de cuentas, yo soy profesional de pescaría, yo entiendo de las aguas. Ahora lo que Pedro no sabía es que él estaba hablando con el dueño de las aguas, con el dueño de los pescados también. Entonces Jesús había mandado a los pescados venir para ahí cerca. Yo no sé cómo Jesús llamaba, yo no sé cómo le llamó los pescados, pero allí estaban los pescados porque Jesús estaba allá. Entonces había toda calidad de pescado allí. Y Jesús sabía de eso. Y Pedro hacía que era el mayor, el más inteligente, porque Pedro era pescador profesional. Cuando usted es discípulo, Jesús te llama de discípulo. Una de las primeras cosas que usted va a aprender es que Él sabe todo y usted no sabe de nada. Él sabe más que usted. A veces nosotros entramos y pensamos que nosotros sabemos muchas cosas. Y Jesús va a nos probar que nosotros no sabemos de nada. Nosotros somos ignorantes. Él sabe mucho más sobre nuestro futuro que nosotros mismos. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él sabe lo que es mejor. Él es dueño de la vida. Él es el maestro de la vida. Él es el creador de la vida. Dios sabe cuando Él llama y manda a usted a hacer cosas, siempre es por nuestro bien. A veces nosotros resistimos porque nosotros tenemos un pensamiento contrario y decimos que nosotros sabemos más que el Señor. E Deus vai ter que te dar uma ensinança. Se você é discípulo, Deus te vai ensinar exatamente a verdade, que Deus é Deus e você é meu filho. E você que tem que me seguir. Sígame, sígame. Então, ele vai, quando colocaram as redes, começaram a pescar e agarraram tal quantidade de pescado que as redes começaram a se rasgar. Se eu fosse Jesus, mire, minha opinião, se eu fosse Jesus, eu havia hecho diferente. Sabe o que eu ia fazer? Naquela hora que Pedro falou assim, pero nós pecamos a noite inteira, não agarramos nada. Eu tinha dito, então, meu irmão, não quero seu barco. Aí, então, eu ia falar com João, para agarrar outro barco e vamos olhar com João. Não, Pedro, não. Te queda aí deitado, dormido. E quando a quantidade de pescado entrasse na rede de Juan e de Tiago, aí sim, eu ia quedar mirando a Pedro e dizendo, então, eu ia mostrar, eu ia chamar Pedro assim. Eu ia mirar, então, você não queria, não quis pescar comigo, aí está. Pero eu não sou Jesus, graças a Deus. Por isso todos somos felizes. Jesus, até quando nós somos mal-humorados, nós pensamos que sabemos, nós resistimos às vezes. Você sabe como você eres. Você e todas as pessoas que vivem com você, moram com você sabe a personalidade difícil que você tem. Mesmo assim, Jesus aún te ama, te quer, compartilha contigo. Mire, Ele deixou Pedro participar desta grande alegria que é muito pescado. Mesmo Pedro tendo hablado malo. Mesmo que você é uma pessoa difícil, isso é o que é bueno de ser discípulo de Jesus. A vezes ele agarra pessoas difíceis, pessoas mais flexíveis. Ele agarra todas as pessoas, inclui toda a gente em seu plano. Você só tem que obedecer, seguir e obedecer a Jesus. E sim, ele vai mexer, e vai cambiar sua vida um pouco, mas ele vai deixar você participar das maravilhas do Senhor.
Ele vai deixar você participar da grande cosecha. Ele vai deixar você participar da alegria dele. Ou melhor, esta é a alegria, é o que ele quer, que a alegria dele esteja em nós outros. Então, Pedro hizo señal para su compañero, que era Juan y Tiago, que estaban en su barco. Hizo señal para que ellos viniesen a ayudar a recoger el pescado, la cantidad de pescado que había. Ahora sí, Pedro estaba contento, estaba feliz. Y llenaron los dos barcos al punto que los barcos empezaron a hundirse. Y cuando Simón Pedro miró eso, prostróse al pie del Señor Jesús y dice así: afástate de mí, Señor, porque yo soy un pecador. Este momento fue el momento de la conversión de Pedro, que él entendió que ahí que él estaba al frente de él era Dios. El discípulo tiene que llegar a un momento de su vida que él reconoce que Dios es Dios. Yo soy pecador y yo necesito la gracia de Dios. Nada puedo hacer para perdonar mis pecados. Nada puedo hacer para heredar el reino de Dios. Nada puedo hacer para tener vida eterna. Es un regalo que Dios me da gratis, que costó Jesucristo primeiro sua humanização. Ele tuvo que se tornar um ser humano. Deus quis um ser humano, um homem, um Deus Jesus. Morreu na cruz para pagar nosso pecado. Ressuscitou no terceiro dia. Adquiriu o direito de passar essa vida para quem Ele quiser. E Ele quer passar essa vida eterna para os discípulos dele. Aqueles que querem conseguir. Se eu quero seguir a Jesus, Ele quer que você tenha esse perdão. Que você tenha essa vida eterna. Que você tenha esta alegria, mas você tem que reconhecer a necessidade. Pero no mesmo capítulo, mais adelante, quando ele chama Levi, que era um cobrador de impostos e trabalhava allá no governo, e Levi seguiu. E a última coisa, Jesus sempre chamou pessoas que estavam trabalhando. Por isso que eu insisto, gente, quando Jesus nos chama para sermos hijos, Jesus nos chama para sermos servos. E você que é muito preguiçoso e não lhe gusta trabalhar para Jesus, você vai ter dificuldade de ser um discípulo de Jesus. Porque todos que Jesus Cristo chama para ser discípulo, Ele chama para trabalhar. E nós vamos mirar um pouquinho aqui. Quando ele chamou, ao final do capítulo, Levi, no verso 29, Levi hizo uma grande fiesta em sua casa, despedida de seu emprego para seguir a Jesus. Então havia toda aquela turma de los fiscales del gobierno, que es su compañero de Levi. Nadie le gusta fiscal, ¿verdad? Fiscal en su casa. Solo se fue nuestro compañero, nuestro marido, su esposa, pero cualquier fiscal, ya la persona ya mira malo, ya no le gusta, no sé qué. Entonces, a usted le gusta fiscal. Solo si usted es de fiscal. Solo quien gosta de fiscal es fiscal. Nadie le gusta fiscal. Me desculpa, pero nadie, tenemos varios hermanos maravillosos que son fiscales, pero nadie le gusta fiscal. Pero siempre el fiscal es más bonito cuando está en la otra empresa. Hay un buen fiscal en la otra empresa, la mía no. Yo no quiero fiscal en mi empresa. Entonces, sabe quién eran los amigos de Levi? Son fiscales. Entonces había una cantidad de fiscales en la fiesta donde Levi invitó a Jesús. A veces las personas quieren correr de los fiscales, pero allá había los amigos de Levi que eran fiscales. Pero él hizo una fiesta llena de fiscales que nadie le gustaba y lleno de otras personas que no eran así, muchas esas cosas. Y los fariseos que eran muy así, muy religiosos, eran personal que controlaba el templo, la sinagoga. Ellos sabían que Dios quería y después, estos mismos fariseos, la Biblia dice que ellos mismos sabían que Jesús era el Mesías y no aceptaban con miedo de perder su cargo. Era un personal orgulloso, era un personal que se pensaban que eran puros, con el pie en el cielo prácticamente, y Jesús dice que usted está en el pie en el infierno. Jesús los llamó raza de víboras, serpientes, pero ellos se achaban que estaban tan buenos que Jesús, entonces él decía, gente,
yo no vení, Jesús dice, yo no vi para los sanos, yo vi para los enfermos. Yo vim para pessoas que reconhecem que necessitam de salvação. Para você ser um discípulo, você tem que entender, assim como Pedro reconheceu que ele sim era pecador e necessitava da ajuda de Deus, do perdão de Deus. E mira só. O que eu creio muito interessante esse verso 7. No momento que Jesus tinha chamado uma pessoa para ser o discípulo. En la hora que Jesús había llamado una persona para ser su discípulo, estaba llamando Pedro, y Pedro ya trouxe a André. Inmediatamente cuando Pedro empezó a tener esta alianza con Jesús, lo que él hizo, ya llamó a los otros, llamó a Juan, llamó a Tiago, los otros que estaban allá también. Eran discípulos. Ve, un discípulo llama a otro discípulo. Hoje eu tive uma alegria muito grande no segundo serviço. Logo no serviço, no início, uma jovem mirou e sentou assim cerca de mim e me perguntou: "Você se recorda de mim?" "Ah, eu me recordo. Você foi minha aluna 2 anos atrás. Foi minha aluna 1 ano e meio no seminário. Hoje eu invitei tanta essa niña para vir para a igreja, uma reunião, para um sonho de Navidad." E nadie. Uma vez eu consegui que ela quedasse na meia hora só no serviço. Meia hora depois ela se foi. Mas eu não deixei de orar. Eu e minha esposa oramos por ela. Ela trabalhava no aeroporto. E sempre que eu estava no aeroporto, eu mirávamos que ela estava ali. E estava ali, em contato com ela. Tivemos paciência, persistência, orando por sua vida. E quando ela mirou, ela vindo, sentou-se aí. "Te acorda de mim?" Eu disse: "Sim, me acordo." Eu perguntei: "Você trabalha no aeroporto?" Ela disse: "Sim. Mira, eu acabei de me bautizar." E eu trouxe meu novio também. Ela tinha um sonho. E o sonho, na verdade, na época, eu não achava que era bom para ela. Eu nunca disse isso para ela. Mas eu orava pela salvação dela. E ela chamou seu novio, vino para a igreja, chamou seu novio e invitou sua mamã. E então os três estão na igreja, se bautizaram esta noite. Mira, discípulo llama a outro discípulo. Essa é nosso chamado, nossa família, as pessoas que estão cerca. Um discípulo llama, invita a outro discípulo. O discípulo, ele sigue. E Jesus, a vezes Jesus cambia nossa vida para poder segui-los bem. Não vai ser no nosso caminho, mas no caminho de Jesus. A segunda coisa, o discípulo obedece, trabalha. Deus sempre dá trabalho aos seus discípulos. Jesus não tem discípulos que não fazem nada. O discípulo também usa sua influência em aquelas pessoas que estão cerca para chamá-los, invitá-los. E eles chamam os outros. Um discípulo chama outro discípulo. Para participar dessa vida, essa maravilha de graça que Deus nos dá, essa vida fantástica, essa vida llena de aventuras com Deus. Então, sacaram, vamos voltar à palavra. Então, sacaram os pescados. E acá no verso 10, ele disse que seus companheiros estavam assustados com a pesca que havia hecho, assim como Tiago e Juan, que são seus companheiros, hijos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, que estavam em outro barco. Então, Jesus disse a Simão: "Não tenha medo." Quando alguém disse assim, não quede tranquilo. É coisa boa ou coisa ruim? Não fique com medo. Não quede com medo. Jesus disse assim: "Calma." Fique com medo. Primeiro Jesus mexeu só um pouquinho. Bota os barcos. Jesus mexeu um pouquinho, 4 metros aqui. Depois ali no fundo. Então Jesus disse assim: não tenha medo. Não tenha medo. O que vem ahorita, disse assim: largue todo e me siga. Não vai quedar no fundo. Você vai largar seu barco, suas redes. Você vai cambiar de vida. Ele disse: vente e siga-me. Vente e siga-me. Não tenha medo, que de agora em diante você será um pescador de homens. Arrastaram seus barcos
para la playa y dejaron todo y lo siguieron. Los discípulos de Cristo, los discípulos de Jesús, dejan todo para seguir a Jesús. Se for preciso, você gana seu dinheiro com denosidade, com propina, outras coisas ilegais, você vai ter que deixar tudo. Há muitas coisas que você tem que deixar para seguir a Jesus. Mas Jesus disse que aquele que não está listo para deixar sua casa, seu emprego, sua família, se for necessário, não é digno de ser discípulo. Você não vai ser discípulo. Você tem que entender que Jesus é como aquela palavra que homem achou tesouro muito valioso e pedacito de terreno. Ele vendeu todo o que tinha para encontrar aquela terra, aquele pedaço de terra para extrair seu tesouro. Assim é com Jesus. Quando a pessoa encontra Jesus, ele não mira esforços. O verdadeiro discípulo, ele não mira esforço, ele vende o que ele hace os cambios que tem que fazer, só para ter Jesus Cristo, porque ele entende que Jesus Cristo é o tesouro que vai cambiar não somente sua vida, sino a eternidade. Ele é tesouro que todos nós buscamos e a vezes não entendemos. Ele é a eternidade que queima em nosso coração, na vida eterna que nós queremos. Ele é a alegria, a paz. Ele traz isso, e quando nós entendemos que isso está em Jesus, nós não medimos esforços. O discípulo não mide esforço, ele vai, ele faz o que é necessário. Ele não teme, ele sigue em frente. Ele sigue Jesus Cristo. Deixaram todo e o seguiram. E a vezes, o discípulo também tem que largar as coisas. Aqui nessa palavra que diz que os fariseus, a religião tradicional, e Levi tuvo que sair daquela religião tradicional para seguir a Jesus. Outro dia eu mirei uma jovem senhora de uns 28 anos. Ela queria muito seguir Jesus. Em uma igreja que predica essa palavra, mas a mamã dela disse que no dia que ela virá creyente, sai da casa, deixa de ser sua filha. E ela está em esta luta. Nós tivemos hoje uma jovem que se bautizou e seu esposo não lhe gostava que ela ia para a igreja. Mas hoje ela tomou a coragem e se bautizou nas águas. Você pode compreender isso? Ser discípulo, às vezes, é tomar decisões, é ser radical. E, às vezes, se tu tens que tomar decisões, se sua família for oposição, não importa, você entende que Jesus é sua nova família. Por isso que ele disse, não tenha medo. Já empieza advertindo, não tenha medo. Ele cambia pouco, mas ele diz assim, não tenha medo. Às vezes nós temos que cortar viejas raízes, assim como Levi com os fariseus, porque eles não vão gostar. Marcos, capítulo 1, verso 20, você pode mirar que Juan e Tiago deixaram seu padre, com os barcos allá, com todo, deixaram todo, saíram. Foram aventurar-se com Jesus, foram seguir a Jesus, como também Pedro e André. Aún quer ser discípulo? Agora, a mim me gusta Pedro. Eu me identifico muito com Pedro. ¿Sabe o que me gusta Pedro? Porque se Pedro não tivesse hecho estes comentários, a vezes gruesos, que ele hace constantemente na palavra, se ele não hicisse a pergunta, quem tendría que fazer seria eu. E eu que tendría que passar a vergonha que Pedro passava. Então, Pedro para mim é um maestro. Ele paga o preço para que eu possa aprender. Porque são coisas muito interessantes que habla Pedro. Eu estou pensando, mira, eu estou me matando, tentando seguir a Jesus. E às vezes eu não ganho aquele dinheiro que eu poderia ganhar. Porque Jesus falou que eu não posso roubar. Mas eu podia ganhar mais. E eu tomo a decisão de não... Eu podia ser parte de uma corrupção, mas eu seria como uns que teriam muito dinheiro. Mas eu tomo a decisão de dizer não para a corrupção, para seguir a Jesus. Então, agora, como eu vou quedar eu?
A vezes nós temos que deixar certas coisas para viver a vida. A vezes é difícil viver a vida cristiana, que Jesus te invita e te leva a nós às montanhas, a vales, a caminhos difíceis. Agora, melhor com Ele em deserto do que sem Ele em la tope da montanha ou então em uma floresta perdida sem Ele. Mas de qualquer maneira, a vezes nós temos uma pergunta, e graças a Deus, Pedro perguntou, o que eu ganho com isso? Então, Pedro, depois que Jesus cambiou sua vida, tomou o barco, tomou a rede, cambiou de profissão, mandou seguir, levou para o monte deserto. Então, um dia, Pedro não aguentou mais, aquele estava assim, estava apretando a ele. E no livro de Marcos, capítulo 10, versos 28, Marcos 10, 28. Marcos 10, 28 a 31, Pedro já não aguentava mais. E Pedro começou a dizer, nós deixamos tudo para te seguir. E do que nós ganhamos com isso? Aqui está na palavra, na passagem. Jesus respondeu, disse, em verdade vos digo que nadie há que tenha deixado casa, irmãos, ou padre, ou madre, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e da palavra, que não reciba 100 vezes mais, já em este tempo, em isso aqui é a mensagem da prosperidade. Deixar tudo por Jesus. E você vai ganhar 100 vezes mais. 100 vezes mais neste tempo presente. A vezes você habla só no futuro. Ele vai falar no futuro. Agora, casas, hermanos, casas, madres, hijos, campos, incluindo a perseguição também. Vocês não escutaram, não, né? Habla bajito. Bueno, hasta Campos a mí gustó, pero yo voy a hablar a usted bien bajito. La persecución también, hay mucha persecución. Hay mucha persecución. Sí, sí, es verdad, hay mucha persecución. Usted va a ganar todo eso y mucha persecución también. Mucha persecución. Usted va a ser perseguido. Usted va a ser, para seguir Jesús, usted va a ser perseguido también. Ya coloque en su cabeza, el discípulo va a ser perseguido. Aliás, Jesús dice, ay de usted, cuando todos hablan bien de usted. Ay de usted. Si el diablo habla bien de usted, es porque usted no es una amenaza para él. Si este mundo solo habla bien de usted, es porque usted no es un problema para Satanás. Usted está do lado de él. Usted o ayuda. Pero cuando usted está en el exército del inimigo, cuando está en el exército de Jesucristo, el mundo não te vai aceitar. Satanás não vai te favorecer. Você vai ser perseguido pela causa da justiça. Você vai ser perseguido pela causa de Cristo. Pedro disse assim, o que eu ganho com isso? O que eu vou ganhar com isso? Então, deixa eu responder. O que você vai ganhar? Agora aqui você vai ganhar casa, hermanos, hijos, campos. Não há coisa melhor do que você tomar banho em uma piscina de uma outra pessoa que você não precisa cuidar, não precisa colocar nada, limpar. Você chega lá, toma seu banho, pega sua coisa e vai para sua casa. Você ganha as vantagens. Há tantos irmãos. Você tem um problema, aí tem um irmão para te ajudar. Essa é a vida. Mas também há persecução. Pero en la era futura, a vida eterna também. E essa é a principal, essa é a outra parte, são as migajas. A parte que vai passar são migajas. Agora, o mais importante é a vida eterna que vem depois com sua morte. Você vai ganhar a vida eterna por ser discípulo de Cristo. Agora sim me deu vontade de ser discípulo de Cristo. Me deu a vontade de Jesus poder cambiar minha vida. Me deu vontade de servir a Jesus Cristo, a ver o que vem depois da frase, não tenha medo. Agora me deu vontade de submeter minha vontade à vontade do Senhor. Talvez essa noite você entrou acá por uma coincidência. Por acaso, você nunca havia entrado na igreja, você resolveu entrar acá.
E Jesus estava ensinando a multitud naquele lugar, mas não era uma coincidência. Era que Jesus sabia que você venia aqui essa noite. Você está escutando essa palavra por qualquer lugar, e esta palavra tocou seu coração, tocou sua mente, porque sabia que você estava escutando. E ele disse essa noite: vente e siga-me. Seja mi discípulo. Se esta noite você compreendeu que você entrou acá e hoje Jesus Cristo te chamou para ser um discípulo e te chamou para segui-lo, obedecê-lo, para servi-lo, para cambiar seus desejos, suas decisões por as decisões de Ele. E você quer ser. Você aceita a proposta, você aceita o desafio, você aceita ele não tenha medo, você aceita essa aventura com Jesus para segui-lo, onde Ele quer levar até você. Eu quero pedir que essa noite você levante bem alto sua mão, dizendo: eu quero seguir. Se você nunca fez isso antes, eu quero que você haga isso essa noite. Não tenha medo. E levante sua mão ou abra seu coração. Abra seu coração e diga: eu quero ser discípulo de Jesus. E alguns amigos meus que estão acá vão colocar um papelito em sua mão. E você escreva aí: eu aceito Jesus Cristo como Senhor da minha vida. Você que me está escutando na casa, receba Senhor Jesus Cristo em sua vida. Aceite, haga uma oração aí você e venga a seguir a Jesus com outros que já estão seguindo. Empiece sendo um com Deus para saber o que Deus quer saber de sua vida. O próximo domingo é uma turma nova começando e só dizer: eu quero ser um com Deus, eu quero esse desafio que Deus está me chamando, eu quero aprender mais de Jesus, mirar o que Jesus quer para mim. E aún tem mais. Quando você venga, ele vai chamar a outras pessoas. Igualito a minha amiga, quando ela vino, ela chamou logo o novio. Igual a minha amiga que ele chamou sua madre. E Deus vai usar você para chamar outros discípulos. Há mais alguém que hoje que escutou, Jesus falou em seu coração. Haga uma oração agora. Viene e siga-me, você vai ser meu discípulo. Aí está em sua casa, onde você está escutando. Padre, Senhor, eu te agradeço por um dia ter passado, Senhor, em mi pedaço de lago e ter me chamado para ser seu discípulo. Como também insiste com tantas outras pessoas acá. Senhor, te agradeço por essa noite, estar aqui neste lugar, escutando essa palavra. E ter me chamado, Senhor, e ter me feito uma invitação, que hoje resolveram seguir outro desafio e não ter medo. Que eles possam, Senhor, estar aí junto contigo, com toda a força, com todo o coração. Te seguir, Senhor, entendendo toda a tua obra, de vir a este mundo, a morrer na cruz, que foi para que eles pudessem ser seus discípulos. Bendice, Senhor. De perseverança, persistência. Bendice, Senhor, em nome de Jesus. E o próximo domingo, a los que já estão seguindo, é a feria de ministério. Vamos ver como você pode seguir. O que Deus quer que você haga este ano de 2018. Que Deus bendiga. Não olvide sua matrícula. El Kids infantil allá atrás, el Teens, Baby na frente. Uma boa semana. Seja um discípulo de Cristo, aonde quer que você ande essa semana. Em nome de Jesus.